E aí, pessoal, tá na hora de mais uma ministração com o nosso tema, o sacerdócio. Fica com a gente até o final e não se esquece de compartilhar essa mensagem com mais alguém. Então, sem mais delongas, nós estamos esse mês de novembro. Com o Novembro Azul, tivemos aí o Outubro Rosa, que foi o mês das mulheres, que tem toda uma ação para que elas possam fazer os exames, para que possam procurar os médicos e fazer todos aqueles procedimentos anuais que geralmente as mulheres fazem. E agora chegou o novembro, o mês dos homens, que é o Novembro Azul, e a nossa pastora nos incentivou a estarmos pregando nos domingos à noite de novembro para os homens da igreja, mas uma palavra também para você, mulher abençoada do Senhor, que é também uma mulher exemplo na sua casa, na sua família, na sua parentela, na igreja, na sociedade, como uma sacerdotisa do Senhor, como uma profeta do Senhor, como alguém que é chamado por Deus para cumprir o propósito dele aqui na terra. Assim como o sacerdote, você também, mulher, vai ser alcançada também por essa palavra. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro 2:9, que é um texto bem conhecido nosso. 1 Pedro 2:9. E o tema para todas essas séries que nós teremos ao longo dos domingos de dezembro é sacerdote e honra. Sacerdócio e honra. Então vamos aprender um pouco mais sobre esse tema que vai edificar aos irmãos. Que, assentado como nós estamos, nós vamos ler 1 Pedro 2:9, que diz: mas vocês são geração eleita. E o que mais? Sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Um sacerdócio real para os homens, para as mulheres de Deus, especificamente para os homens nesse mês de novembro, onde nós vamos estar aprendendo sobre esse tema. Mas a convocação e a palavra do Senhor de sermos sacerdotes do Senhor aqui na terra foi para todos. A palavra de 1 Pedro 2:9 já diz: vocês são a geração eleita, escolhida por Deus, marcada pelo Senhor para fazer a diferença. Vocês são a geração eleita, o sacerdócio real. Não é qualquer sacerdócio, não é qualquer pessoa, não é qualquer homem, não é qualquer mulher, é um sacerdócio real. Você, homem do Senhor, você é um sacerdote real do Senhor aqui na terra, para que possa anunciar as grandezas daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas não é um sacerdócio e um sacerdote para que viva as honras e as glórias de um sacerdote, de um reino que o Senhor nos tirou das trevas para o reino, para a sua maravilhosa luz. O sacerdote do Senhor tem um propósito aqui na terra, e é esse que nós vamos ver nessa noite. Ponto 1, conceitos fundamentais sobre sacerdote. Significado de sacerdote. Segundo o Google, segundo o dicionário, é o indivíduo consagrado para realizar funções religiosas, ministro do culto, aquele que faz a mediação entre Deus e o povo. Esse é o conceito de sacerdote. E o significado de sacerdócio, sacerdócio real. O que diz o dicionário sobre isso? É um conjunto de funções
exercidas por um sacerdote, ofício religioso, ministério de intercessão, mediação e responsabilidade espiritual. Então, sacerdote e sacerdócio, o próprio Google, o próprio dicionário não foge daquilo que é uma função espiritual, de responsabilidade, de organização, de posicionamento, de empoderamento espiritual de Deus para os homens, para aqueles que fazem parte desse sacerdócio real, para que possa anunciar as grandezas do Senhor. O próprio dicionário até já nos impulsiona para isso. O sacerdócio na Bíblia. O sacerdote no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o sacerdote era um mediador entre Deus e o povo. Suas funções incluíam oferecer sacrifícios, ensinar a lei, interceder pelo povo, cuidar do templo e dos rituais sagrados. E a exemplo disso, de sacerdotes no Antigo Testamento, nós temos, por exemplo, Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote, e isso está lá registrado em Êxodo 28:1, que diz assim: faça vir para junto de você seu irmão Arão e os filhos dele, Nadab, Abiú e Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Então, menções de sacerdotes, de pessoas convocadas pelo Senhor para organizar o templo, para organizar as coisas, ser um mediador entre Deus e os homens, e aquilo que a gente já conhece sobre os sacerdotes e suas funções no Antigo Testamento. E outros sacerdotes importantes no Antigo Testamento que nós podemos relembrar, como Melquisedeque. Olha que nome lindo, maravilhoso, né? Melquisedeque. Melqui, vem cá, Melqui. Ô Zedeque, cadê você? Não é? Oh, meu Deus. Ai, Jesus. E o texto bíblico de Melquisedeque está lá em Gênesis 14:18. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Então, mais um sacerdote aí na Bíblia, no Antigo Testamento. Temos também Eli, um texto bíblico de Eli, do sacerdote Eli, que está em 1 Samuel 1:24. Certo homem de Ramataim teve um filho, e o menino ficou servindo ao Senhor diante do sacerdote Eli. E o sacerdócio no Novo Testamento. O Novo Testamento também não deixa por ficar atrás. Assim como no Velho Testamento, também sacerdotes do Senhor foram levantados no Novo Testamento para essas funções, mas de uma forma diferente, porque quando Jesus veio com a nova aliança, veio com um novo propósito, e muitas coisas que tinham no Antigo Testamento foram modificadas com a chegada de Jesus aqui na terra, na sua época. Exemplo maior de claro, sumo sacerdote, o Senhor Jesus, que é o nosso sumo sacerdote. E esse texto de Jesus está em Hebreus 4:15, Hebreus 4:15, que diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Hebreus 4:15, Jesus, o sumo sacerdote, o exemplo maior para as nossas vidas. E outro sacerdote, como exemplo no Novo Testamento, Zacarias, que foi o pai de João Batista,
que diz, o texto bíblico de Zacarias, cadê aqui a referência de Zacarias? Tararam, tararam. Aqui, Lucas 1:5. Lucas 1:5. Zacarias pertencia ao grupo sacerdotal de Abiás. Sua mulher, Isabel, também era descendente de Arão. Lucas 1:5. Segunda parte, que é o sacerdote nos dias atuais, cuidando, e aí eu trouxe essa referência para as nossas vidas, fazendo esse contraste com os sacerdotes do Antigo Testamento, com os sacerdotes do Novo Testamento e os sacerdotes do dia de hoje, que sou eu e você, homem de Deus, criado pelo Senhor, imagem e semelhança de Deus, o sacerdote nos dias atuais, cuidando do meu pequeno templo, que é o tema dessa noite, para essa palavra, que é sacerdote cuidando do meu pequeno templo. E você vai entender por que eu trouxe esse tema, cuidando do meu pequeno templo. Assim como o sacerdote cuidava do templo físico, o homem hoje, ele é chamado a cuidar da sua casa, que é o seu templo doméstico, que é o seu templo onde ele precisa ter o cuidado espiritual, o cuidado emocional, o cuidado moral e o cuidado relacional. Vou repetir para você, ele deve ter no seu pequeno templo, que é o templo doméstico, que é a sua casa, o cuidado espiritual como sacerdote, o cuidado emocional, cuidando das emoções, o cuidado moral para manter a ética e a disciplina e a ordem e a educação, e o cuidado relacional, que é manter a boa relação na sua família. É um conjunto de coisas que acompanham o sacerdote, o homem Deus, nos dias de hoje. Amém? Não se trata apenas de força, de autoridade e provisão, mas de sensibilidade espiritual, equilíbrio emocional e presença amorosa. Hoje em dia, nós vemos que a figura do homem, ela está assim muito deturpada na sociedade, na família. Nós vemos muitos casos de relacionamentos tóxicos, tanto a nível de igreja, pessoas de várias religiões, não só a nível cristão, mas outras religiões também, relacionamentos em que existe essa dependência emocional desequilibrada do homem, muitas vezes, para a mulher. Por isso que nós vemos tantos casos de feminicídio, porque o homem matou a sua companheira porque não concordou, porque houve a separação, ou depois da separação, depois de anos, ele não aguenta ver ela com a outra pessoa, e tem o ciúme, e tem esse desequilíbrio emocional exacerbado na vida deste homem, na vida deste indivíduo que deveria ser um sacerdote equilibrado nas suas emoções, para trazer todo esse conjunto de equilíbrio espiritual e emocional para a sua vida, para o seu relacionamento, mas muitas vezes ele é o que ocasiona toda a destruição do seu relacionamento, da sua família, do seu convívio em sociedade, do seu convívio profissional, e ele acaba não se tornando uma referência para outras pessoas.
E a figura de sacerdote que ele deveria ter, de alguém que sabe governar, de alguém que sabe liderar, de alguém que sabe gerir, de alguém que tem que ser uma referência, de alguém que sabe aconselhar, é alguém que às vezes as pessoas não querem nem que esteja perto. É alguém perigoso, é alguém que traz uma presença ruim, um sentimento ruim, é alguém que as pessoas fogem da sua presença. Então ocorre um desequilíbrio espiritual e emocional. E o que o Senhor quer trazer para as nossas vidas nos dias de hoje é esse equilíbrio que o homem ele precisa ter como sacerdote. Primeiro, o seu equilíbrio espiritual, saber a sua identidade em Deus como homem escolhido pelo Senhor, como alguém que precisa ser e se relacionar com as outras pessoas de uma forma sensível e amorosa, não na força do seu braço, não na força do grito, não na força do seu poder como sacerdote, como uso exacerbado, sem controle, desequilibrado na sua casa, na sua família, com as pessoas com quem ele convive, com a sua mulher, com a sua esposa, com a sua namorada, com a sua noiva, com quem ele convive. A figura do homem, ela precisa ser restaurada, não como alguém, como um homem autoritário que grita na sua casa porque ele é o sacerdote, porque ele é o provedor, e bate no peito e diz: quem bota comida nessa casa sou eu. E todo mundo fica temeroso na casa, dependendo emocionalmente daquilo que ele provê, porque faz parte da sua obrigação ser o provedor da casa. Mas muitas vezes essa provisão, por ser uma obrigação, acaba ocasionando um desequilíbrio emocional na família, na mulher, com que ele não deixa trabalhar, não deixa fazer nada, não deixa sair de casa, deixe que eu pago as contas, deixe que eu faço isso, deixe que eu faço... Não, você não vai sair, você não vai fazer nada, você foi criada para ficar em casa, para cuidar das crianças, para cuidar dos filhos. Então isso, à medida dos anos, dos meses, nesse relacionamento, acaba trazendo o desequilíbrio emocional, porque o sacerdote muitas vezes utiliza o seu poder de sacerdote, de provedor, para infringir, para trazer esse poder de forma desequilibrada na sua família, ocasionando medo. Não faz isso porque ele não gosta, ele vai bater, ele vai gritar, e sabe, famílias que estão desequilibradas pelo sacerdote, e tem essa figura emocional desequilibrada e que precisa ser restaurada, e isso se perdura por anos, isso já virou uma marca na família, e isso às vezes, por ter essa influência do sacerdote sobre a vida da sua esposa, sobre a vida dos seus filhos, isso acaba trazendo e multiplicando isso nas outras gerações, nos filhos que vão crescendo, vendo esse sacerdote agindo dessa forma, de forma desequilibrada, na força do braço, na força da porrada, na força do grito, na força do desequilíbrio. Então acaba influenciando a criança que cresce naquele ambiente tóxico e ruim, e aquela criança multiplica isso no seu relacionamento, porque meu pai me tratava assim, e porque eu vivia nesse convívio assim. E a gente vê isso em casos de pessoas que fazem consultas com os psicólogos, quando vão relatar os casos de como era a sua infância, como era a sua vida, como era o seu convívio com o seu pai. Muitas vezes a figura do sacerdote, que era para ser essa figura de equilíbrio espiritual e emocional, acabou sendo distorcida por tudo isso. E muitas vezes por falta de sabedoria do sacerdote. Então, sacerdote, homem do Senhor, você que está aqui, você que está me ouvindo através dessa pregação no nosso canal do YouTube, seja um sacerdote equilibrado, equilibrando as suas emoções espirituais, equilibrando as suas emoções físicas, para que você possa trazer essa paz para a sua casa
e tirar esse tempo agora e daqui para frente o medo que você ocasionou, muitas vezes até mesmo sem saber, sem entendimento, só na força do braço, porque você também às vezes aprendeu isso do seu pai, por causa da sua criação, porque já foi uma outra geração que você veio, e na outra geração as coisas eram mais severas, era na base mesmo ali do castigo, do cinto, da porrada, do grito. Mas Jesus, ele veio para transformar e quebrantar os corações de todos os sacerdotes, e mudar a história das famílias daqui para frente. O Senhor se levantou, você como um sacerdote na sua casa, para quebrar essa maldição hereditária que veio sobre a sua vida, está sobre a sua casa, está sobre a sua família, e que muitas vezes você, sem entender, exerce esse medo na sua casa, na sua família, sem entender, por conta de outras gerações. O Senhor é aquele que quebra toda a maldição. O Senhor é aquele que quebra e transforma a maldição em bênção. O Senhor é quem transforma o caráter do homem, a mudança para você, homem do Senhor. Mas essa pregação parece que seria para alguém que está lá fora. Mas os homens da igreja são homens equilibrados, são homens santos, são homens puros, são homens que não gritam, são homens que não batem. Deveria ser, mas não são os relatos que muitas vezes nós ouvimos. Talvez a sua irmã, talvez o seu irmão, talvez o seu sobrinho, de alguém que foi e que teve esse embate por conta de um sacerdote que exerceu a sua autoridade de forma errada, de forma incorreta. É necessário ter nesse tempo a restauração do nosso equilíbrio em Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Características do sacerdote do lar. O ponto 1, o sacerdote guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você vai abrir agora em Gálatas 5:22, enquanto eu bebo uma água. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22, nós estamos no ponto 1, o sacerdote guiado pelo Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aleluia. Gálatas 5:22. Aplicação: o homem que exerce o sacerdócio dentro da sua casa precisa desses frutos para liderar com mansidão, para corrigir com amor, para ouvir com paciência e decidir com sabedoria e manter o equilíbrio emocional. Tem uma cesta de frutos para os sacerdotes do Senhor, os frutos do Espírito Santo, que são frutos para toda a humanidade, para todo aquele que quer e que precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Mas hoje nós vemos que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfria e o desequilíbrio emocional toma conta muitas vezes do homem, do sacerdote que exerce essa figura de poder e autoridade de forma incorreta, trazendo esse medo, impondo esse medo sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as pessoas do seu convívio. O que dizem os homens acerca de você? O que dizem as pessoas acerca de você? Quem é você diante da sociedade? Quem é você diante da família? Se alguém fosse perguntar para você, sacerdote,
testemunho de como é você na sua casa. Aqueles casos que a gente ouvia antigamente, que a criança queria morar para sempre na igreja com a família, porque o pai e a mãe eram diferentes, eram doces na casa do Senhor, na igreja, mas quando chegava em casa era um verdadeiro demônio. E que era diferente vir com a Bíblia debaixo do braço, ter toda aquela cena, aquela composição de pai, mãe e filho na igreja, lindos, mas passando daqueles portões para fora. Em casa é o desequilíbrio, é a gritaria, é o bate-boca, é a falta de comunhão, é a falta de compreensão, a falta do amor, a falta de sabedoria. Homem, você precisa hoje, nós precisamos hoje exercer de fato os frutos do Espírito na nossa vida, e não deixar os frutos apodrecerem. Na árvore da vida, Jesus, Ele é a árvore da vida. Se esses frutos em nós estão podres, hoje nós precisamos, como sacerdotes do Senhor, arrancar das nossas vidas esses frutos podres, para que o Senhor nos dê novas sementes, para que nós possamos cultivar. E por que não logo um novo fruto? Porque são experiências que amor, paz, benignidade não acontece assim da noite para o dia. A pessoa não acorda paciente do nada, a pessoa não acorda mansa do nada. É um trabalho espiritual, é um dia após dia, é um passo na frente do outro, numa longa obediência e numa mesma direção. É um tratamento espiritual para quem está desequilibrado e que precisa ter esse equilíbrio em Deus para voltar a ser um sacerdote do Senhor, e um sacerdote real, e exercendo um sacerdócio real no seu templo pequeno, que é na sua casa, que é onde começa tudo, é onde é a nossa primeira igreja, é onde é a nossa primeira comunhão, é onde nós passamos o maior tempo das nossas vidas com as pessoas que nós mais amamos, é dentro da nossa casa. Então tudo começa lá, e de lá vem para cá com a experiência que cada um tem na sua casa. Aqui a gente trata as feridas. Hospital é lugar de gente doida, é lugar de gente que precisa ser tratada, que precisa ser internada espiritualmente, que precisa estar na UTI espiritual, que precisa ir para a maca do Senhor, que precisa ser tratada no espírito, é aqui na alma, ou melhor dizendo, é aqui na igreja. Por isso você e eu estamos recebendo essa palavra nessa noite, essa palavra de choque espiritual, para que nós possamos resgatar em nossas vidas esses frutos do Espírito e começar a exercer aqueles que nós temos mais dificuldade. Se você pegar aí a lista, você vai ver que algum deles você não é flor que se cheire, nem eu sou flor que se cheire. Ai, Edmundo é tão calminho, tão assim, oh, que bênção, oh, também precisa de tratamento, querido. Você e eu, todos nós, precisamos de tratamento nesse sacerdócio real, até que Ele venha buscar a sua igreja. Precisamos ser tratados pelo Espírito Santo. Então busque esses frutos para que possam ser amadurecidos na sua vida. Amém? Vocês estão entendendo até aí? Glória a Deus. Aleluia. Ponto 2. O sacerdote que vence as obras da carne. Vixe! Socorro, Deus. O sacerdote que vence as obras da carne. Aí você pula um pouquinho aí antes, no Gálatas 5, vai para o versículo 19 e 21. Gálatas 5, 19 e 21. Que diz: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza,
libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, mas é ciúme, deixa pra quieto, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essa, que é o que diz antes dos frutos do Espírito, que são as coisas que nós precisamos controlar em nós a cada dia. Mas parece que são coisas só lá do mundo, que acontece com a casa do nosso vizinho, mas às vezes acontece na casa do crente, na casa do sacerdote, naquele que vem com a Bíblia debaixo do braço, bonitinho no domingo, mas o Senhor conhece seu coração e sabe da sua vida mais do que ninguém. Ele, somente o Senhor, aquele que sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, sonda-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ainda a palavra nem chegou na sua boca e o Senhor já conhece. Qual é a palavra que tem chegado na nossa boca? Será que é uma palavra temperada com sal? Será que é uma palavra de equilíbrio? Ou é uma palavra que tem imoralidade, libertinagem, maledicência, ódio, impureza, feitiçaria? Feitiçaria, Edmundo? Como assim? Sim. Tomara aqui, Deus é mais, viu? Aquela ali não presta para nada. Vou me separar, porque aquilo ali eu me casei, porque não dá certo não, viu? Você casou com ela, rapaz? Rapaz, aquela coisa ali, sabe? Feitiçaria, palavras lançadas que são espirituais e que são geradas no mundo do espírito, porque a palavra também em Gálatas diz que tudo que o homem plantar, ele vai colher. E a palavra que sai da nossa boca, ela precisa ser uma palavra que é a verdade, que é a palavra de Deus. Então nós precisamos cancelar as palavras que nós lançamos sobre a nossa casa, sobre o seu filho, o sacerdote. O que você tem dito sobre o seu filho? Porque ele é assim, que menino que não fica quieto, essa peste, que menino perturbado, esse moleque. Saber que Moloque é um demônio e que vem da palavra moleque, por isso que tem essa expressão moleque, que era um demônio antigamente, que era crianças eram consagradas, sacrificadas para Moloque, por isso a palavra moleque. Então não chame mais ninguém de moleque. Que moleque, viu? Não chame mais não, porque você está lançando uma maldição sobre a vida daquela criança, sobre a vida daquela pessoa. Que moleque, viu? Que meninozinho, que coisa de moleque. Declare outra palavra. É difícil, mas a gente consegue ter esse equilíbrio nas nossas palavras. Ter equilíbrio para que não saia da nossa boca palavras torpes, palavras que desagradam não somente a Deus, mas as pessoas que estão ao nosso redor. Palavras que não combinam com o palavreado de crente, de gente que serve a Deus. Comentários que não glorificam o nome do Senhor. Sacerdotes do Senhor, cuidado com a palavra que sai da vossa boca, com um testemunho, para que você não possa se enveredar pelas próprias palavras. Talvez as pessoas não veem o que você faz ou o que você fala, mas o Senhor, Ele vê, Ele sonda e Ele sabe aquilo que sai da nossa boca e aquilo que está produzindo espiritualmente na sua casa, na sua vida e na sua família, por conta da palavra que saiu da sua boca. E você tem a autoridade para cancelar em nome de Jesus, e orar e quebrar essa maldição que foi lançada
sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, assim na brincadeira, sabe? Lançou e já foi. O mundo espiritual, ele não brinca. Aquilo que for lançado, tudo aquilo que o homem plantar, ele colherá. A gente precisa pensar daqui para frente e ter esse equilíbrio para que a nossa casa, a nossa família, ela seja esse pequeno templo, uma extensão do céu na terra, de Cristo, da presença do Senhor aqui na terra, para que o nome dele venha a ser glorificado. Aleluia. Aplicação, estamos chegando ao fim. Os frutos do Espírito capacitam o sacerdote do lar a identificar tensões, conflitos e ameaças espirituais, impedir que a ira e a discórdia e o egoísmo entrem na casa. Você, sacerdote, dê um basta nessas coisas na sua casa. Não deixe que entre. Se entrou, ore para que saia, conserte. Tenha um momento de conversa, de comunhão na sua casa, com a sua família. Acerte os pontos. Proteger emocionalmente a esposa e os seus filhos e manter um ambiente espiritual saudável. Deus na sua casa precisa ser algo saudável. Não é algo com imposição, não é algo que Deus vai levar todo mundo para o inferno, Deus vai levar todo mundo para o abismo. Traga a Deus para a sua casa de uma forma agradável, não como um Deus que vai castigar, que vai matar e que vai destruir, que vai acontecer um caos por conta do pecado, aquela coisa. Traga a Deus como um Deus que cuida, que ama e que restaura e que salva a família sacerdote. Deus, ele é amor e ele é justiça, mas nós precisamos pregar mais sobre Deus, que é o amor, que resgata o homem do pecado, da justiça, do juízo, daquilo que está fazendo de forma errada, incorreta. Os frutos do Espírito estão aí para combater contra as obras da carne. Leve Deus para a sua casa de uma forma saudável, sacerdote. Transmita Deus para as pessoas de uma forma saudável pela sociedade. Para aquele que fuma, para aquele que bebe, para aquele que está nas drogas, leve Deus de uma forma saudável, porque Deus, ele é cura, ele é vida, ele é restauração. Deus não está aqui para levar somente as pessoas para o inferno. Para de levar as pessoas para o inferno. Leva a luz para a sua casa, leva a luz para a sociedade, leva a luz para o ambiente onde você está, sacerdote do Senhor. Porque a obra quem faz é o Espírito Santo. Cabe a nós apenas levar a luz, e a justiça de Deus será exercida na sua casa, na sua família, em toda a sociedade. Anuncie Jesus e a sua luz, deixe as trevas de lado. Deus não é trevas, Deus não é castigador que vai levar as pessoas para o inferno. Deus, ele é amor, ele quer resgatar a humanidade. Foi por isso que ele mandou Jesus para morrer no meu e no seu lugar. Você tem anunciado isso na sua casa, na sua família, na sociedade, no seu trabalho? Jesus, ele morreu por aquele que bebe, por aquele que fuma, por aquele que está drogado, por aquele que está fora dos caminhos do Senhor. Leve luz, jogue luz nessas trevas e tire, arranque as pessoas do inferno, dessas densas trevas, através da palavra que sai da sua boca, para que possa fazer a diferença e você possa ser uma referência de Deus. Eu quero ser crente igual aquele homem. A casa dele é diferente, não tem gritaria, não tem baixaria, não tem agonia. As pessoas falam de Deus lá. Sim, eu estou assim desse jeito, eu estou assado, mas ele fala de uma forma que eu gosto de ouvir Deus falar.
e é agradável ouvir Deus saindo da boca daquele homem. Seja alguém agradável na sua casa, na sociedade, alguém que as pessoas gostam de sentar para conversar, para se aconselhar. Ser uma referência como um sacerdócio real, como nós lemos em 1 Pedro 2,9, para anunciar as grandezas do Senhor, daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa. Então anuncia a luz. Anuncie a luz em meio às trevas, para que o Senhor também vai lá, arranque também das trevas para a sua maravilhosa luz, assim como Ele fez comigo e com você. E aí a salvação vai chegar mais rápido na nossa casa, na nossa família. Meu irmão Ednei, ele sempre pede os vídeos, posto várias coisas. Quem acompanha minhas redes sociais vê que eu sou bem divertido, bem eclético falando do Evangelho. Posto fotos, faço fotos com inteligência artificial, posto os versículos bíblicos, coloco vídeos engraçados. E que meu irmão Ednei pede os vídeos. O que ele vai fazer, eu não sei, mas os vídeos que ele vê, manda para mim. Manda para mim lá o vídeo do louvor da igreja, manda para mim lá o vídeo, os cortes da pregação da pastora que fica nas redes sociais. Manda para mim, manda para mim, manda para mim. Está sedento e está recebendo fruto da minha convivência com Deus como um sacerdote do Senhor aqui na terra, para anunciar e dizer: para que você quer isso? Você nem vai para a igreja. Para que você quer essa palavra? Eu mando para Ele, e o Espírito Santo é que vai fazer a obra na vida de Ednei, que em breve estará servindo ao Senhor em nome de Jesus, assim como a salvação vai chegar na sua casa. E você vai contar esse testemunho agora que tem essas celebrações de Natal, onde tudo está apontando para o Evangelho, para anunciar o Evangelho. Você tem vários ganchos, a rede está aí aberta, vários peixinhos, várias iscas nas celebrações de Natal nesse mês de dezembro, para que você possa lançar. É alguém que vai vir porque vai vir comer na ceia, é alguém que vai vir porque vai assistir um filme no cine, porque vai ter o doce, vai ter a guloseima. Anuncie o Evangelho, vá e pregue o Evangelho, sacerdote do Senhor, e que a obra que vai fazer é o Espírito Santo, é Deus. E por fim, seja um obreiro, um sacerdote aprovado pelo Senhor. Abre 2 Timóteo 2,15. 2 Timóteo 2,15 diz: procure apresentar-se a Deus aprovado. Então, a gente precisa procurar apresentar-se a Deus aprovado. Se a gente precisa procurar apresentar-se a Deus aprovado, porque em muitas coisas nós estamos desaprovados. Precisamos de uma aprovação. Então a gente tem que procurar, cadê? Tem que me ajeitar, tem que vestir a roupa de ver Deus, tem que fazer aquela coisa toda, tem que se arrumar para estar na presença do Senhor, alinhado. O que é que precisa mudar em mim, Senhor, para que eu possa procurar me apresentar-se diante do Senhor aprovado? Um trabalhador que não tem do que se envergonhar. Você, sacerdote, continue trabalhando e exercendo as suas funções na sua casa, na sua família, na igreja, seja como um CLT, seja como um autônomo, seja como alguém que ainda está procurando um emprego. O Senhor vai abrir as portas do Senhor para que você possa trabalhar. E não tenha do que se envergonhar, porque o que você vai fazer é algo justo diante do Senhor, algo louvável diante do Senhor. Um obreiro, um sacerdote que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. A palavra de Deus não pode sair das nossas vidas, não pode sair da nossa boca. Nós não podemos ser agentes secretos
de Jesus no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa rua, que ninguém sabe quem é, para que de repente, mas é crente. Anuncie para todo mundo nas suas redes sociais. É o vídeo que eu fiz. Aí eu coloco quase todos os dias: vá e pregue o evangelho, que é a nossa missão aqui na terra. Se mostre para todo mundo quem você é de fato. Homem sacerdote do Senhor, mulher abençoada do Senhor, sacerdócio real do Senhor aqui na terra, para ir e anunciar as grandezas do Senhor. Deus tem feito grandes coisas na sua vida? Sim ou não? Então anuncie essas grandezas do Senhor, para que o nome do Senhor ele seja glorificado. A honra nasce da coerência. O sacerdócio do lar, ele é honrado quando ele vive o que ele prega. A família encontra segurança nele, porque ele vê nele a verdade, o respeito e a maturidade. A honra não se exige, ela se conquista. Honra não se exige. Me respeite na base da porrada, na base do grito, na base da baixaria. Honra não se exige, se conquista. Conquiste a honra na sua casa, conquiste a honra com a sua mulher, conquiste a honra na sociedade, no seu trabalho, com as pessoas com quem você convive. Quando entendemos o modelo bíblico do sacerdócio, percebemos que Deus sempre chamou homens para cuidar, proteger, interceder e manter o ambiente santo. Hoje esse chamado continua, mas agora é dentro do lar. O homem, como sacerdote da sua casa, é chamado a conduzir a família com os frutos do Espírito. Estamos concluindo. Vencer diariamente as obras da carne, viver uma vida de honra diante de Deus e das pessoas, tornar-se um obreiro aprovado, de que não tem do que se envergonhar. Assim, o lar se torna um templo vivo, marcado por amor, respeito, equilíbrio e a presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Essa foi a palavra nessa noite. Que nós possamos ser esses homens e mulheres restaurados pelo Senhor, com a nossa identidade como sacerdócio real restaurada pelo Senhor, e o nome do Senhor vai ser glorificado através das nossas vidas. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor por essa palavra dele. Glória a Deus. Te convidar a ficar em pé. Nós estamos chegando nos momentos finais do nosso culto nessa noite. Nossa pastora, para você que não esteve pela manhã, ela está trabalhando e com certeza aí nos próximos dias já estará conosco. Amém? Vamos orar e vamos para os nossos lares. Tem lanche hoje, Alane? Tem? Não estou enxergando nada lá fora. Tanta luz. Tem o quê? Empada e bolo de laranja. Não foi de manhã não? Ainda tem de manhã, é? Ah, o bolo de laranja eu já comi. Vem empada, já comi também de manhã. Já foi. Já foi. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos, Pai, por essa noite, por esse culto. Nós te bendizemos, meu Pai, porque nós somos sacerdotes reais do Senhor, sacerdócio real do Senhor aqui na terra. Que o Senhor restaure, ó Deus, em cada homem, em cada vida, em cada família, ó Deus, esse poder de sacerdócio que vem do Senhor Jesus. Que nós possamos ser pessoas equilibradas, ó Deus, cheias do teu fruto Espírito, dos frutos do teu Espírito, que nós possamos vencer a cada dia as obras da carne, meu Pai, no nome de Jesus Cristo.
No nome de Jesus, que nós possamos ser exemplos na nossa casa, na nossa sociedade, por onde quer que nós andarmos, meu Pai, o nome do Senhor seja glorificado. Ó Deus, cuida das nossas vidas, da nossa casa, meu Pai, do nosso coração, da nossa mente, sonda os nossos corações, vê onde está em nós o caminho mal, e guia-nos pelo caminho eterno, meu Pai. Nós queremos ser melhores na Tua presença, sermos sacerdotes melhores, ó Deus, na Tua casa, na nossa família, na nossa sociedade. Nós tão somente te pedimos, Espírito Santo de Deus, continue guiando os nossos caminhos, meu Pai, nas veredas da justiça, no nome de Jesus. Que possamos ser obreiros aprovados pelo Senhor, que maneja bem a Tua palavra, que não tem do que se envergonhar, ó Deus, mas que procura apresentar-se diante de Ti a cada dia aprovados, diante desse mundo de tanta desaprovação, meu Pai. No nome de Jesus, continue cuidando das nossas famílias, das nossas casas, meu Pai. Salva aqueles que precisam ser alcançados, ó Deus, pelo Teu Evangelho, pela Tua palavra. Que saia da nossa boca essa palavra de libertação, de cura e de restauração, meu Pai. Que nós possamos em breve contar o testemunho de que nós e a nossa casa servimos ao Senhor, porque é promessa Tua, Pai. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Nos dá uma semana abençoada na Tua presença, no nome de Jesus, meu Pai. Leva-nos para a nossa casa, debaixo da Tua proteção. Livra-nos de todo o mal, Senhor, e nos dá uma semana, ó Deus, cheias e abundantes dos frutos do Teu Santo Espírito. É assim que nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diz...